A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, a todas as irmãs. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo que disponibilizamos aos irmãos. Nesse momento, todos nós nos saudamos, né? Nossos jovens, adolescentes e crianças. Que todos possamos estar diante de Deus, sabendo que o Senhor está conosco. Ele é o guarda de Israel. Ele é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Eu quero começar nesse momento, né? Após essa saudação, vamos estar orando para falarmos ao nosso Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui. Pedimos a Ti perdão pelos pecados cometidos, pelas falhas, pelas atitudes, pensamentos, tudo aquilo que fazemos ou até mesmo pela nossa negligência quando deixamos de fazer algo que precisaríamos fazer. Esteja conosco, perdoe-nos, capacita-nos, que nesse momento possamos ouvir única e exclusivamente a Tua voz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, então mais uma vez nós estamos juntos. Hoje culto de oração, onde nós separamos para louvar, adorar e principalmente orar, colocar diante do nosso Deus os motivos pelos quais, né, a gente julga necessário aquela ocasião ser banhada pela oração. E, mais uma vez, nós estamos aí para isso. Mas também se faz necessário fazermos uma breve meditação e eu queria convidar os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias no livro de Lucas. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Nós vamos ler alguns versículos, então nós vamos estar analisando isso aí, esses versículos, e eu quero convidar os irmãos nesse momento a estar refletindo juntamente comigo. Esse versículo, esse capítulo, ele vai falar sobre algo muito conhecido. Ele vai falar sobre os discípulos no caminho de Emaús. Inclusive, eu me lembro que nós já falamos, já pregamos na igreja sobre isso. O pastor já pregou. Eu também, há mais ou menos uns 8 anos atrás, eu me lembro ter trago. Às vezes eu falo assim a questão da data, porque muitas pregações que a gente faz, a gente anota, e algumas delas a gente coloca a data, né, no esboço ali, para a gente se guiar. E hoje eu estava lá no meu terraço, estudando a palavra, e eu tenho um bloco, né, uma pasta, na verdade, que ali tem pregações de anos e anos e anos. E eu me deparei com essa oração, com essa palavra, com o esboço dessa palavra. E eu fui examinar e me veio ao coração o desejo de ver alguns recados de Deus, que é importante. Parece que foi ontem, gente, né? Eu estava estudando hoje e parece que foi ontem. Mas leia comigo. Lucas capítulo 24, no versículo 13, vai nos dizer assim: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. Então, como os irmãos já perceberam, essa é aquela passagem que vai falar sobre os 2 discípulos de Emaús. Essa ocasião, né, essa história, ela vai relatar aquele momento em que 2 discípulos eles começaram a se distanciar de Jerusalém, quando houve ali a morte e crucificação, né, de Cristo. E o que me chamou a atenção no primeiro momento foi a primeira parte do versículo. Eu vou dividir esse capítulo, né, em algumas partes, mas eu queria analisar a primeira frase, quando fala: E eis que no mesmo dia. E eis que no mesmo dia. Bom, a gente precisa imaginar, parar para pensar que dia era esse. Porque a Bíblia está falando que eis que no mesmo dia. E a resposta para essa pergunta, ela está aí no versículo 12, logo no anterior, que vai dizer assim: Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lenços ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Então, nesse momento, quando nós aí examinamos as Escrituras, no versículo 12, a gente conclui que esse mesmo dia do versículo 13 está falando justamente do dia que Jesus ressuscitou, o maior acontecimento de toda a história. Eu costumo dizer que mais importante
do que Deus ter feito uma promessa pela vinda do Senhor Jesus, foi ele ter cumprido essa promessa de ter enviado a Jesus. E mais importante do que Jesus ter nascido, foi ele ter morrido. E mais importante do que ele ter morrido, foi ele ter ressuscitado. Por que isso? Porque isso é gradual. O ápice, né, do cristianismo está na ressurreição de Cristo. Porque senão Jesus seria um líder qualquer. Mas nós vemos que na ressurreição de Cristo está a nossa esperança. E ele mesmo disse: não turbei os vossos corações, na casa do meu Pai há muita morada. Se assim não fosse, eu não vos teria dito: eu vou, mas vos prepararei lugar, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Você pode dar glória a Deus? Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus pela sua santa palavra. Vemos aí então que no versículo 12 vai falar justamente sobre isso, o que nos conduz à seguinte lembrança: às vezes as nossas decisões, elas nos conduzem, né? Elas nos fazem caminhar para longe da centralidade da promessa de Deus. Jesus havia feito uma promessa aos seus discípulos e era necessário que eles obedecessem à voz de Cristo. Mas no dia que Jesus tinha ressuscitado, 3 dias após a sua crucificação, aqueles 2 homens resolveram ir embora. E eu quero perguntar a você, meu querido irmão, minha querida irmã, quantas vezes nós tomamos decisões que são extremamente importantes para a nossa vida, feitas no calor do momento. Às vezes os nossos olhos não conseguem contemplar, como veremos um pouco mais adiante, exatamente aquilo que nós necessitamos. Aí no versículo 14, ele vai dizer assim, olha, e iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Aí nós observamos nesse versículo, né, que ele mostra que eles estavam conversando entre eles, estavam ali, né, falando sobre o que tinha acontecido no ministério de Jesus, o que tinha acontecido naqueles últimos dias. E mesmo assim, mesmo eles conversando, eles estavam se distanciando de Jesus, o que nos leva a crer que mesmo às vezes a gente falando em nome de Jesus, podemos estar nos distanciando dele. E nesse momento eu queria que você parasse e pensasse: será que você consegue trazer à memória, não sobre palavra de julgamento, mas será que você consegue trazer à memória pessoas que você sabe que, meu Deus, essa pessoa tem um conhecimento de Deus, essa pessoa fala do Senhor, mas ainda assim está percorrendo um caminho de distanciamento do Senhor? Nós temos vários amigos. Eu tenho, por exemplo, no trabalho, muitos amigos que conhecem a palavra, que mesmo falando de Jesus, sabendo que ele é a verdade, de alguma forma estão percorrendo um caminho de distanciamento do nosso Deus. Aí no versículo 16, a Bíblia vai dizer assim: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Quando nós vemos, isso daqui, quando nós vemos o que nós queremos, nós podemos ficar cego para não vermos aquilo que precisamos. Eu vou repetir para você. Quando nós vemos aquilo que nós queremos ver, nós podemos ficar cegos para aquilo que necessitamos ver. E isso era o que estava acontecendo com aqueles homens. Eles viam apenas o ato em si. Eles não conseguiam olhar com o olhar da fé. Eles não conseguiram enxergar nas palavras de Jesus a promessa de uma ressurreição. Eles não conseguiram enxergar em Jesus a necessidade de se obedecer e eles permanecerem juntos, firmados como congregação, como igreja, ainda em Jerusalém. E Jesus ainda não tinha sequer dado aquela promessa que era necessário que eles ficassem em Jerusalém para que do alto viesse o poder. Isso Jesus ainda vai falar depois. Mas Jesus havia dito várias vezes para eles da necessidade deles permanecerem juntos até que Jesus se revelasse. E quando nós olhamos isso, é muito importante porque nós vemos aí no versículo 22, eu quero que os irmãos olhem aí comigo, no versículo, não sei, deixa eu ver aqui se... sim, vamos no versículo 19, quando vai nos dizer assim, olha, e eles lhe perguntou, quais? E eles disseram, as que dizem a respeito
a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Olha que interessante, irmãos. Nesse momento, aqueles homens, eles começaram a se afastar de Jerusalém. E quando eles estão se afastando, a Bíblia fala que Jesus chegou até eles. E quando Jesus chega até eles, a palavra diz que os olhos deles estavam como fechados, porque eles não o conheceram. Então nós observamos aí que eles começaram a conversar com esse homem, aparentemente desconhecido. E eles falaram, porque foram interrogados por esse homem, que era Jesus, e eles não sabiam: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão tristes? E ele falou: olha, só você que não sabe o que aconteceu. A respeito do que vocês estão dizendo? A respeito de Jesus. Ele era um homem poderoso em obras, poderoso em palavras, mas ele morreu. E isso já aconteceu há 3 dias. Olha só que coisa interessante. Eles começaram a conversar com Jesus exatamente sobre aquela situação que havia ocorrido. E nós vemos aí, nesse desenrolar, né, nesse momento da palavra, que o desvio, ele começa não necessariamente quando nós saímos da igreja, né? O desvio, ele não começou naqueles homens quando eles chegaram em Emaús. Não, o desvio começou quando eles ainda estavam em Jerusalém. O desvio, ele começa no nosso coração. Nós podemos estar na igreja, mas não sermos igreja. Então o desvio, ele começa no nosso coração. Há um momento, por exemplo, que as tuas reuniões diante de Deus, elas passam a ser apenas coisas religiosas. Bom, talvez a pessoa possa gostar do louvor, talvez a pessoa possa gostar de ouvir a palavra, talvez ela se sinta bem, né, em meio a amigos da igreja, talvez ela nasceu em meio a essa comunidade e ela se sente bem naquele local, mas eu quero dizer a você que necessariamente a nossa vida precisa estar vinculada a um compromisso com Deus, porque o desvio, ele não começa quando nós saímos da igreja, ele começa no coração. Há muitas pessoas que estão dentro da igreja e estão desviadas. Isso é importante nós observarmos, porque o próprio Jesus falou que haverá um momento que ele vai distanciar, ele vai separar o joio do trigo. E isso só vai acontecer no dia do juízo. Mas a Bíblia fala que no dia do arrebatamento, o joio ele vai ficar. Quem sobe são as pessoas que têm um vínculo de aliança com Deus, têm um pacto com o Senhor, pessoas que negaram a sua vida por amor a Cristo, pessoas que não tiveram as suas vidas como valorosa e disseram: Senhor, eis-me aqui, eu sou miserável, pobre, cego e nu, eu sou pecador, mas a minha vida é tua e eu quero viver para o Senhor. Então, independente do que aconteça, nós queremos estar com Ele, independente de qual seja o caminho a ser seguido, nós queremos trilhar os caminhos que Jesus nos deu para ser trilhado. Aí no versículo 22, a palavra vai dizer assim: e é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizia que ele vive. Olha só que interessante, nós nos tornamos às vezes insensíveis para perceber a maravilhosa graça que nos alcançou. Aqueles homens, eles saíram de Jerusalém não desesperançados, não, eles produziram no coração dele a desesperança, né? Eles produziram no coração deles o afastamento, o desvio. Eles se tornaram insensíveis para não poder entender a grandiosidade do que tinha acontecido. Aquelas mulheres, né, Marta, Maria, chegaram diante do sepulcro de Jesus e vendo que ele havia ressuscitado, o anjo falou para ela: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Correram até os discípulos, falaram isso para ele. Pedro correu na frente, chegou lá, visualizou tudo aquilo, e esses discípulos que estavam indo para o caminho de Emaús, eles tinham noção disso tudo. É importante dizer
que, embora a Bíblia ela não deixe exatamente clara, né, o processo todo ali do pós-morte de Jesus, a Bíblia fala que os discípulos estavam com medo, né? Eu não poderia dizer para você o que levou esses homens a ter esse tipo de atitude, mas uma coisa fica muito clara: o desvio, o abandono da fé estava cercando o coração daqueles homens. Então é necessário que nós fazemos uma análise do nosso coração e diga: Senhor, eu estou no centro da promessa, eu creio que Jesus morreu, eu creio que Jesus ressuscitou, eu creio que daqui a pouco, qualquer momento, Jesus vai voltar, eu creio que há um juízo, não é? Esperando a todo homem, porque todo joelho vai se dobrar. Então nós precisamos saber que tudo isso é uma verdade. A Bíblia fala que todo joelho vai se prostrar diante de Deus, e naquele momento, quando se colocar diante de Deus, será julgado por todas as suas obras. Bom, quando nós olhamos a palavra, eu queria ainda estender aí o versículo 29, quando o versículo vai dizer assim: e eles constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Nesse momento, aqueles homens convidaram a Jesus para ficar com ele, mesmo sabendo que aquele homem não era Jesus. Às vezes nós ficamos pedindo determinadas coisas a Deus e nós não percebemos, não conseguimos perceber que na verdade Ele já nos deu. Às vezes nós estamos pedindo a presença de Jesus e não conseguimos perceber que Jesus ele está conosco. Ele mesmo falou que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, quando nós olhamos as Sagradas Escrituras, nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus, ele está dentro de nós. E no momento que ele está dentro de nós, ele é o selo da promessa para aquele grande dia. Então, a presença do Senhor Jesus, ela é todos os dias na sua vida. Quando nós olhamos isso e conseguimos compreender isso, nós vamos conseguir tomar determinadas atitudes que sejam elas de acordo com aquilo que Deus deseja. Tem pessoas que ficam às vezes pedindo determinadas coisas a Deus e nunca vão ser atendidas. Pelo simples fato dessas mesmas pessoas falarem: Senhor, toma minha vida nas tuas mãos, faça aquilo que o Senhor desejar fazer, a minha vida é tua. Então tem determinadas coisas que Deus evita que te dá, por exemplo, porque Ele sabe que aquilo vai fazer mal a você. E às vezes nós queremos e queremos e pedimos e pedimos. Às vezes, por exemplo, no outro ângulo, nós podemos estar pedindo perdão a Deus, às vezes por coisas que nos incomodam. Pede perdão hoje, pede perdão amanhã, quando na verdade Deus ele já pode ter te perdoado e você não se perdoou. E eu quero falar ao teu coração hoje, queridos, às vezes nós nos tornamos insensíveis àquilo que acontece conosco na nossa vida espiritual. Jesus estava do lado daqueles homens, mas aqueles homens não conseguiam observar esse fato. Para terminarmos, eu queria ler aí o versículo 32 e o versículo 33, que vai dizer assim: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 12 que estavam com eles. Bom, então nesse momento aqui, nós sabemos que aqueles homens, né, que anteriormente haviam tomado aquela atitude de se distanciar do Senhor, agora, uma vez que os olhos deles foram abertos, eles puderam reconhecer que Jesus estava ali agindo na vida deles e reconduzindo eles de volta. Eles tomaram uma decisão muito importante. E aqui, meu irmão, cabe uma palavra para nós, povo de Deus. O mundo tem sido muito difícil, inclusive nós também na igreja, às vezes nos tornamos insensíveis para pessoas que se distanciaram do Senhor Jesus, e quando na verdade nós vemos que o Senhor Jesus, Ele mesmo, o próprio Cristo, foi atrás daqueles homens para que aqueles homens voltassem para Jerusalém. Nós não nos podemos nos tornar pessoas resistentes ao perdão.
as pessoas necessitam ser perdoadas no mesmo grau que nós fomos perdoados. Eu quero dizer nesse momento, levar a minha voz de forma profética, ecoar a minha voz profética nesse momento em dizer que os desviados voltarão para a casa do Senhor e ao voltarem acharão abrigo, acharão amigos, acharão pessoas que desejam ajudá-los, não serão recebidos com arrogância, não serão recebidos sobre palavras de julgamento. Deus é quem os julga em todos os sentidos. Se o Senhor desejar fazer, Ele quebranta corações. Se o Senhor desejar fazer, Ele faz com que um exército de ossos secos volte a ser um exército vigoroso diante dEle. E eu quero nesse momento profetizar que a nossa voz, a voz da igreja, ela entre nas ruas do Conjunto João 23, Liberdade, Miésimo, Alvorada, Chatuba, Novo Mundo, Zé do Zinco, Village Atlanta, Centro de Santa Cruz, Zona Oeste, que todos esses lugares que possa receber do Senhor uma palavra de salvação, que essas pessoas possam voltar para a casa do Pai e ao chegarem lá serem bem recebidas. Sabemos que muitas das vezes os homens eles entram em questões tão complexas, tão complicadas, mas nós não podemos ser um fator de dificuldade. Pelo contrário, nós temos que ser pessoas que ajudam as pessoas no processo de salvação de cada uma delas. Afinal de contas, queridos, todos nós queremos ir para o mesmo céu. Não importa aquilo que ficará para trás. Todos nós precisamos ir com o máximo de pessoas que nós conseguirmos. Que essas pessoas que estão em caminhos de Emaús espirituais da vida, filhos pródigos, pessoas que estão andando por um caminho equivocado, possam retornar em nome de Jesus e ao chegarem lá encontrar uma igreja sadia, vigorosa e que está a todo tempo derramando o amor. Essa é a palavra e o desejo que nós queremos para os nossos dias. Fique na paz, Deus abençoe você, a sua casa, a minha casa, a nossa igreja, que possamos todos juntos seguir firmes, aliançados com o Senhor, sabendo que a nossa obra no nosso Deus nunca será em vão. Amém?